As fotos e os pequenos filmes que vão ver durante este vídeo foram feitas por mim na viagem que fiz em agosto de 2019, por isso espero que gostem. Olá, hoje vou falar-vos de 3 livros que li sobre os Açores. Não li os 3 livros de seguida, foram 3 livros que eu fui lendo e foram livros que me foram aconselhados por uns amigos açorianos, a quem eu agradeço muito porque gosto muito dos Açores e sempre tive curiosidade sobre a literatura e sobre algumas personagens das ilhas. E assim foram-me aconselhados estes 3 livros para ler, para conhecer mais a história e as gentes dos Açores em vários aspectos diferentes, e foi uma leitura fantástica e não terminei aqui as minhas leituras sobre os Açores e sobre os açorianos. Irei ler com certeza muito mais coisas e depois irei dar notícias aqui no canal. Destes 3 livros que li, vou falar neles por ordem cronológica, porque há um que se passa no século XIX, depois no início do século XX e depois já meados do século XX também. O primeiro livro, eu já deixei a minha opinião no canal, foi o meu primeiro vídeo que eu fiz, por isso, se alguém quiser ver mais detalhes, vão ter que me desculpar pela maneira como eu estou a falar para a câmara, porque foi o meu primeiro vídeo e eu estava um bocadinho mais nervoso, faltava um bocadinho de experiência e isto acabamos por também perder um bocadinho a timidez de estar aqui com uma câmara à frente. Mas se tiverem curiosidade, foi o meu primeiro vídeo e foi sobre o livro Os Cantos da Maria Filomena Mónica. Este livro é sobre a família de José de Canto, é uma biografia do grande senhor que foi José de Canto. Os Açores, especialmente São Miguel, devem muito a este homem. Ele foi um dos grandes latifundiários, uma das grandes personagens do século XIX, e esta é a história dele e é baseada em cartas que ele escreveu quando ele esteve a viver em Paris, quando os filhos estavam a estudar em Paris. Ele foi viver também para Paris e é baseado em cartas e em documentos que foram encontrados. Este livro é o resultado de uma pesquisa imensa, muito bem, está muito bem escrito, lê-se muito bem, nada pesado. Quem gosta, claro, da personagem, é um prazer imenso ler este livro. E este livro mostra mais uns Açores do ponto de vista dos grandes senhores dos Açores, os grandes aristocratas, as grandes famílias que eram donos de grandes propriedades nas ilhas. É um livro que se passa basicamente na ilha de São Miguel e com um bocadinho também na Terceira, mas é um livro que nos dá a perspectiva das grandes famílias que existiram nos Açores e na ilha de São Miguel. José de Canto fez muitas coisas em São Miguel e entre eles ele gostava muito de botânica e vários jardins. Ele é responsável por muitos exemplares de plantas, ele é responsável por terem levado a cultura do ananás, é responsável por muitas coisas nos Açores e na ilha de São Miguel. E como adenda, se quiserem conhecer mais sobre alguns jardins que hoje ainda podem ser visitados em São Miguel, temos aqui também a sugestão Quintas, Jardins e Parques da Ilha de São Miguel, um livro de Isabel Soares de Albergaria, da editora Quetzal. Os Cantos de Maria Filomena Mónica é uma edição da Alteia Editores e que é uma leitura muito boa e a que eu dei 5 estrelas.
O segundo livro que li foi também aconselhado pelos mesmos amigos e foi um ícone da literatura portuguesa, um livro muito lido e premiado também, escrito por um senhor que, quando eu era novo, quando eu era pequenino, tinha um programa na RTP e que era um programa que não me lembro, ou dava sábado à noite, ou dava domingo à noite, e lembro-me que ele era chato a falar, ele falava muito devagar, e lembro-me de toda a gente dizer, olha, lá veio o chatarrão do velho, e o velho, neste caso, era o escritor Vitorino Nemésio, e o livro que eu falo é Mau Tempo no Canal. Aqui numa edição velhota, que eu comprei numa livraria de segunda mão, mas eu gosto destes livros mais antigos e mais velhos. Este ainda não tinha, apesar de estava novo, ainda muitas das páginas estavam ainda tiveram que ser cortadas, tive eu que as cortar. É um livro já diferente, neste caso é um livro de ficção, e é um livro que fala de duas famílias, um romance entre a personagem Margarida, que era de famílias ricas, mas uma família que tinha origens mesmo e tinha familiares dos colonos ingleses, por isso uma família de bem, uma família de dinheiro, mas neste caso ela já não estava muito bem, esta família já não estava muito bem monetariamente. A Margarida tem um pequeno romance com João Garcia, que é um representante de novos ricos, famílias também de dinheiro, mas famílias sem títulos. E entre as duas famílias há ali umas quesílias e umas brigas antigas que impedem este romance. O que eu gostei aqui foi também de conhecer vários aspectos dos Açores que eu não conhecia, e aqui temos na capa temos uma gravura do canal. Mau Tempo no Canal é o braço d'água, o braço de mar que está entre o Faial e a Ilha do Pico, onde eu fiquei agora, por acaso, quando estive lá. Fiquei numa pousada que se via mesmo, via-se quando se conseguia ver, quando não estava tapado por nuvens, mas via-se a Ilha do Pico mesmo em frente.
muito bonito. Vou-vos mostrar algumas fotografias também neste vídeo. E aqui, que aspectos, para além da ficção e da história ficcional, que aspectos eu gostei bastante deste livro. Também foi um livro que dei 5 estrelas. Gostei da parte dos baleeiros, que é uma parte que, graças a Deus, hoje já não existem, os Açores já não fazem a caça à baleia, mas fazem agora muitos passeios marítimos para a observação de cetáceos, de baleias, golfinhos. Vive-se muito dessa parte do turismo, e também de uma parte que eu não tinha conhecimento, que foi das pessoas que morreram de peste nos Açores. Eu nem sabia que tinha havido peste nos Açores, mas sim, havia peste nos Açores, e também é uma das partes que é focada neste livro. Este livro foi publicado em 1944, foca principalmente a Ilha do Faial, a cidade da Horta, mas depois também o Pico, na parte dos baleeiros do Pico fala-se um bocadinho de São Jorge, e também depois da Ilha Terceira, de Angra do Heroísmo, da Ilha Terceira. É um livro que aconselho a todos a lerem. Lê-se muito bem, tem uma leitura que, apesar de uma leitura que não é fácil, não é uma leitura simples, mas lê-se muito bem sem qualquer problema. E espero que gostem, e aconselho a todos a lerem o livro. O terceiro livro que eu li foi, e que terminei mesmo há poucos dias, e que ainda esteve indeciso se faria só a opinião sobre este livro, mas depois decidi juntá-lo com mais 2 livros e fazer 3 livros sobre os Açores, porque acho que são 3 livros que retratam muito bem vários aspectos dos Açores. E o terceiro livro que li foi o multipremiado, que ganhou todos os prémios literários mais importantes em Portugal, e que é considerado um dos grandes clássicos portugueses sobre os Açores, mais modernos, claro, e é Gente Feliz com Lágrimas, de João de Melo. Este livro, que também tem numa edição também já algo antiga, há uma edição muito bonita, que é uma edição comemorativa dos 25 anos, e há também uma edição de bolso com uma hortense azul na capa, muito bonita. Este foi-me emprestado, vai ser agora devolvido aos donos, e este foi um livro que também gostei muito e também lhe dou 5 estrelas. É um livro, no entanto, que não é nada fácil de ler, e eu andei ali a patinar. Não é um livro fácil, foi difícil para mim entrar na narrativa. Este livro é escrito como se fosse um livro de ficção, mas é biográfico. O autor João de Melo é um pouco a história da família dele, e é dividido em vários livros. Este volume é dividido em vários livros, e uma das coisas que me baralhou um bocadinho é que a estrutura do livro, quando se muda de livro, a estrutura varia muito, a maneira de contar a história varia, e só depois, no final, temos uma perspectiva desta família e da história desta família e da história dos Açores também. Por isso é um livro muito bom, que eu aconselho. É um livro que algumas pessoas terão alguns problemas talvez para ler, mas consideram-no como um desafio, e não deixem de ler este Gente Feliz com Lágrimas. Gente Feliz com Lágrimas, na minha opinião, não sei se foi esta a opinião, eu gostei muito deste título. É sobre
as pessoas que têm que deixar o seu país e têm que deixar, vão felizes por um futuro melhor, mas um pedaço delas fica sempre para trás, porque deixam o sítio onde nasceram, o sítio onde viveram. Para mim é com esse sentido, e é muitas vezes referido no romance. Quando o autor fala de pessoas, diz esta gente feliz com lágrimas, e acho que é este o sentido a dar. Pelo menos foi para mim o sentido das pessoas e do título deste livro. É um livro um bocadinho triste também, é um livro um bocadinho saudoso e é um livro que já foi escrito. Ele foi editado em 1988, por isso já foi escrito há muitos anos, já muita gente leu, e eu vou falar um bocadinho sobre a história. Não creio que sejam spoilers também, vou tentar pelo menos não adiantar muito da história, mas achei interessante neste livro contar e talvez fazer uma introdução para que seja mais fácil a leitura a quem se quiser propor a ler este livro, que eu aconselho muito. Então, este livro é passado entre 1950, década de 50, até a década de 80, e como eu disse, ele é dividido em outros livros, em partes. E lá dentro todos os livros têm uma estrutura um bocadinho diferente. Então, o livro primeiro chama-se O Tempo de Todos Nós, em que os capítulos são capítulo 1, capítulo 1, 2, 3, por aí em frente. O primeiro capítulo é dividido em várias partes. É uma apresentação de uma sociedade, e a apresentação é a partida de duas crianças para Lisboa, saídas de São Miguel. E depois vamos saber porque é que elas partiram e porque é que elas saíram de São Miguel, deixaram a família, deixaram tudo e vieram para o continente. Neste primeiro livro, a partir do segundo capítulo até ao sétimo, até ao último capítulo deste livro, que são mais ou menos 245 páginas, deixa de haver parte 1, 2, 3, 4 e passamos a falar, a ter capítulos com o nome Nuno Miguel, Luís Miguel, Maria Amélia. São os 3 filhos mais velhos desta família, e em cada capítulo que tem o seu nome, esse personagem é o narrador da história que se vai contando. Muito interessante, gostei muito deste primeiro livro, dá-nos muito, é muito duro, a história e a vida é muito cruel com os personagens, e conseguimos ver, não se fala neste livro nem dos grandes latifundiários, nem das famílias abastadas, mas não, neste livro fala-se de uma família muito pobre, uma família de um casal com 7 filhos, que vive na parte mais pobre também de São Miguel, que é o Nordeste, onde eu estive agora a passear. Gostei muito desta primeira parte, deste primeiro livro. O segundo livro chama-se mesmo Terceira Pessoa do Singular. É porque a narrativa passa toda para a terceira pessoa do singular. Deixamos de ter as personagens a contarem o que lhes ia acontecendo, e passamos para um narrador. Um narrador que vai contando a história, e neste capítulo, neste livro segundo, é quase toda sobre o Nuno, o personagem principal, digamos assim, e a sua saída de um seminário, que ele foi estudar para um seminário em Lisboa, e a sua saída, as condições que levaram à sua saída do seminário. Depois, no livro terceiro, que se chama O Último Suspiro de Mamã,
e passamos também para capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. O capítulo, a parte segunda, o livro segundo, só por curiosidade, tem os capítulos em numeração romana, e agora voltamos outra vez numeração árabe. E o último suspiro da mamã já vai falar sobre uma visita que o personagem Nuno faz a toda a sua família, todos os seus irmãos, ao Canadá, quando eles já estão a viver no Canadá. Toda a família imigra para o Canadá, o pai, a mãe e alguns dos filhos. O único que fica em Lisboa, a viver em Lisboa, é o Nuno. E este terceiro livro é uma visita à família que ele não via há muitos anos, acho que há 2 décadas ou uma coisa assim. E é muito interessante também, gostei muito, muito deste terceiro livro. É uma parte também um bocadinho emocionante na parte dele, mas acaba por ser por vermos um bocadinho sobre como são as famílias, sobre como são as pessoas. Gostei muito deste livro terceiro. O livro quarto, surpreendentemente, é o que eu gostei menos. Acho sinceramente que eu se fosse o escritor não o tinha incluído no livro, tinha arranjado uma maneira diferente de incluir esta parte da história no livro, mas chama-se a outra versão de Marta. Está dividida em capítulos também, capítulo 1, 2 e 3, mas estes capítulos, cada capítulo tem o seu título. Os anteriores nunca tinham títulos, estes capítulos têm títulos. E é uma narrativa na primeira voz pela Marta, a mulher do Nuno, e é uma narrativa bastante amarga, bastante escura, bastante azeda, porque a Marta acaba por se separar do Nuno, e todo o casamento que nós até nestes 3 primeiros livros tínhamos visto e pensávamos que era um casamento ideal, apaixonado, um casamento feliz, afinal não é nada do que nós estávamos a pensar. Nós vamos ver aqui as coisas sobre outra perspectiva. Até aqui a Marta só aparecia mencionada, nunca se viu muito sobre a parte da Marta, mas este quarto livro é todo falado é todo contado. A narradora é a Marta, a mulher ou ex-mulher do Nuno. É engraçado que, apesar de tudo o que ela diz de mau dele e da vida deles, ela trata-o sempre por amor. Gostei dessa parte, achei interessante. Tem muitas, mas de qualquer maneira foi a parte que me custou mais a ler e foi a parte que eu gostei menos. Depois, livro quinto, chama-se Regresso Invisível, novamente capítulos 1, 2, 3, mas aqui, em vez dos títulos, temos uma pequena introdução de 4 ou 5 linhas em que as palavras aparecem todas em maiúsculas, como se fosse um título do capítulo, uma outra forma de estrutura diferente. E aqui, Regresso Invisível é o regresso do Nuno a São Miguel e à sua casa, a casa onde nasceu, passados por aí 20 anos, ou uma coisa assim, ou mais, ou 30 anos, passados muitos anos, sem ninguém lá, a casa está fechada e o pai já morreu, a mãe já morreu, os irmãos e os cunhados e os netos e os sobrinhos estão todos no Canadá, e é o regresso dele
a São Miguel. É um livro, uma parte também que me comoveu bastante e que eu gostei bastante de ler, apesar de por vezes ser um bocadinho difícil também, mas gostei muito desta parte. E finalmente, depois temos um livro zero, que é um livro pequenino, não tem capítulos, são só 3 ou 4 páginas, em que é como se fosse uma despedida do autor, ou uma despedida do personagem principal, de todos os seus familiares, e ele ressuscita familiares que já estavam mortos, ressuscita um bocadinho da vida, fala como se a vida pudesse ter sido de outra maneira, é um bocadinho utópico, um bocadinho fantasista também, na minha perspectiva, claro. Mas pronto, lê-se muito bem, são 3 ou 4 páginas e é engraçado de ver. Se eu teria incluído, se fosse eu a escrever o livro, se eu teria incluído, não, talvez não. Mas foi uma maneira de terminar o Gente Feliz com lágrimas. Agora, porque é que eu senti dificuldades em ler este livro? A escrita por vezes não é muito fácil. A escrita por vezes é repetitiva, por vezes é um bocadinho labiríntica. As palavras utilizadas são fáceis, acessíveis a toda a gente, mas por vezes é um bocadinho labiríntica. E depois toda esta mudança de estrutura, umas vezes são capítulos, outras vezes são os personagens que estão a narrar, outras vezes há um narrador. Pelo meio do livro aparece um heterónimo do autor, em que ou um segundo personagem que dá uma perspectiva diferente, dá a perspectiva do escritor e não dá a perspectiva da personagem. Tudo isto pode confundir um bocadinho, mas no final do livro temos uma obra fantástica e temos um retrato que eu acredito que seja muito fiel dos Açores desta época, uma época que acredito que muitas famílias tenham sofrido bastante e que as obrigou a sair da ilha e a procurar novos países para trabalhar e irem para sítios onde não sabiam falar a língua, não conheciam muita gente e eram muitas vezes tratados quase como escravos. Por isso foi uma vida difícil e este livro trata isso. Também, o que é que ajudou? Eu tentei ler o livro antes de ir fazer esta viagem que me tinha proposto fazer. Fui ao Faial, onde estive 2 ou 3 dias, visitei o pico, atravessei o canal do Mau Tempo no canal, de barco, fui ao pico, onde visitei o pico, voltei depois para o Faial e depois fui para São Miguel, onde fiquei em casa de amigos açorianos, de família açoriana, que agradeço muito, porque acredito que se não fosse eles e se não fosse as conversas que tive com eles, a perspectiva, o que eles me mostraram, que é diferente do que os turistas muitas vezes veem, que se não fosse isso eu não tinha gostado tanto destes livros e estes livros ajudaram definitivamente eu já gostava muito dos Açores, acho que os Açores são umas ilhas lindíssimas, mas estes livros ajudaram muito também a perceber e a gostar dos Açores. Já tenho convite para ir a outras ilhas, em princípio, qualquer dia Santa Maria, fica prometido, e depois, claro, as outras ilhas todas. Sempre tive esta grande atração por o nosso arquipélago dos Açores e continuo a conhecer, espero ainda vir conhecer muito mais e muitas mais histórias. Não mencionei aqui neste vídeo o Joel Neto, que está a escrever imenso também,
e que está a escrever sobre o seu regresso à Ilha Terceira, mas esse assunto e esses livros do Joel Neto ficarão para outro vídeo que irei falar também, porque vou ler agora brevemente o segundo volume da Vida no Campo. Por isso, até lá, espero que tenham gostado desta introdução e destes 3 livros sobre os Açores. Espero que visitem os Açores, tenham curiosidade sobre as nossas ilhas. Às vezes, e eu mencionei isto agora nesta viagem que fiz, nós vamos tão longe e gastamos tanto dinheiro para ir ver uma coisa, quando temos pertinho nas nossas ilhas, praticamente igual e muito mais acessível e com língua portuguesa, apesar da pronúncia de São Miguel às vezes ser difícil de entender, mas pronto, é nosso. Gosto muito dos Açores e aqui fica, e vou continuar a ler sobre os Açores. Até ao próximo vídeo. Adeusinho.